Neste vídeo, vamos falar sobre a política monetária, sobre a taxa Selic e sobre o depósito compulsório, que são instrumentos da política monetária, e sobre o CDI. Inicialmente sobre a política monetária, que é um conjunto de medidas e ações adotadas pelo Banco Central para controlar a oferta de moeda e regular a economia. A política monetária vai ditar a liquidez do dinheiro que circula em uma economia. E seus principais objetivos são garantir a estabilidade de preços e, por conseguinte, a manutenção do poder aquisitivo da moeda, contribuir para um crescimento sustentável e criar condições para a estabilidade financeira da sociedade. Os instrumentos da política monetária são emissão de moedas, quer dizer, mandar ligar a impressora e fabricar dinheiro, taxa de juros para controlar a demanda de crédito, que é a nossa conhecida taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, depósito compulsório, que os bancos são obrigados a manter em reserva em dinheiro em espécie, e taxa de redesconto. Destes instrumentos, vamos abordar neste vídeo a taxa de juros, a taxa Selic e o depósito compulsório. Toda a história começa com os títulos públicos, que são instrumentos de dívida emitidos pelo governo com a promessa de uma remuneração futura na hora do resgate. Estes títulos servem para captar recursos junto aos investidores, particularmente bancos e instituições financeiras, que investem com segurança, dado ao baixo risco que estes títulos oferecem. E a atratividade destes títulos está justamente na taxa de juros oferecida, cuja meta é a taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic, mais recursos os bancos irão investir, reduzindo, portanto, a disponibilidade de crédito para a população e empresas em geral. A taxa Selic e o crédito disponível para a população estão intrinsecamente ligados. O aumento da taxa de juros trará redução do crédito, implicando na redução da demanda e, por conseguinte, na queda dos preços. Mas também acontece o contrário. A redução na taxa de juros implicará no aumento da demanda e no aumento dos preços. Quem define a taxa Selic é o Copom, Comitê de Política Monetária, que considera a inflação, as contas públicas, a atividade econômica e o cenário externo. Agora veja só, esta taxa não é estabelecida por decreto ou na base da canetada. A sua alíquota é condicionada pela ação do Banco Central na colocação ou no resgate de títulos no mercado, interferindo na quantidade ofertada e, por tabela, no preço. Outro instrumento da política monetária é o depósito compulsório, que é uma quantidade de dinheiro em espécie que os bancos são obrigados a depositar em uma conta do Banco Central. Esta quantidade é proporcional aos depósitos à vista, depósitos a prazo e depósitos na poupança. E esse depósito compulsório serve para atuar como medida de segurança para proteger o sistema financeiro de eventuais crises e turbulências e também controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Aqui temos dois bancos e aqui os seus recursos financeiros,
que durante o dia se movimentam com os saques e depósitos, aplicações e resgates. Ao final do dia, estes bancos precisam manter como reserva, em dinheiro físico, o depósito compulsório. O Banco A está abaixo do limite em reservas físicas e vai precisar do dinheiro vivo para cumprir sua obrigação com o Banco Central, correndo o risco de pagar multas. O Banco B, por sua vez, tem recursos além do depósito compulsório. E vamos ver as alíquotas deste depósito compulsório por essa tabela. Então veja que os bancos são obrigados a depositar em espécie, quer dizer em dinheiro vivo, do Banco Central, estes percentuais, em função do tipo de depósito que ele tem na sua tesouraria. Mas para compensar o custo de oportunidade do banco, o Banco Central remunera esse depósito dentro destas regras. Então vamos ver um diálogo entre esses dois bancos. O Banco A diz: estou com um problema, preciso de 50 milhões para fechar o meu depósito com o Banco Central. O Banco B responde: eu também estou com um problema. Estou com 70 milhões a mais, parados na tesouraria. E o diálogo prossegue. Mas o que aconteceu? Concedi muito crédito, pus muito dinheiro em circulação e acabei ficando abaixo da reserva compulsória. Me empresta então, amanhã eu devolvo. Certo, eu empresto, só que não vou emprestar de graça. Quanto você me paga de juros? Um pouco menos do que a Selic, é o que os outros bancos estão praticando entre eles. Então está combinado. Trato feito. Este foi um parêntese mostrando como surge o CDI, que é um índice da economia que serve para remunerar muitas aplicações financeiras. É o certificado de depósito interbancário, a alíquota usada na transação entre bancos. Mas voltando à nossa política monetária e suas ações de acompanhamento da inflação e controle da temperatura da economia na sua dinâmica de aquecimento e retração, vamos ver as implicações de medidas neste sentido. A taxa de juros está ligada à inflação. Entretanto, não é uma correspondência de 1 para 1. Isto é, não quer dizer que se a inflação estiver a 5%, a taxa de juros estará a 5%. Isto porque, como vimos, existem outros fatores que interferem na taxa de juros. Mas uma tendência de inflação alta irá pedir uma taxa de juros mais alta, induzindo o ambiente de uma política monetária contracionista, com o aumento da taxa de juros, redução da quantidade da moeda circulante, encarecimento do crédito, redução da demanda, a redução dos preços e, por fim, a redução da inflação. Uma inflação mais baixa será consequência do aumento da quantidade de moeda circulando, do barateamento do crédito, trazendo um aumento da demanda, aumento dos preços e, por fim, aumento da inflação. E como falamos em demanda, vamos aproveitar o gancho para destacar que a demanda tem influência direta na produção de bens e serviços e vai ter impacto no nível de emprego da sociedade. E agora a relação entre preço, demanda, produção e emprego. E a política monetária vai justamente atuar na inflação, procurando reduzir o preço das coisas. Então, nesse vídeo nós vimos a política monetária, seus objetivos, instrumentos, dos quais destacamos a taxa Selic e o depósito compulsório. Vimos também os reflexos de uma política contracionista e expansionista. E, por fim, o impacto dos preços na demanda, produção e nível de emprego. Bons estudos!